e aquele caminho que é só seu, que é o que o Hierofante traz para você, portas que se abrem apenas para você, você fica se perdendo na história dos outros também, tá? Então perceba que isso é uma via de mão dupla. Se você permite que as pessoas participem da sua vida de uma forma que até interfere no seu livre-arbítrio, nas suas escolhas, você de alguma maneira também abre a porta para que isso aconteça, né? Você também. E vamos agora para a leitura do signo de Libra. Para você que tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Libra. Lembrando que essa leitura pode estar espelhada, mostrando uma inversão de papéis, e também pode ser que você se conecte ao signo de Libra, se você está olhando essa leitura para alguém da sua família, ou se pela curiosidade você está bisbilhotando o signo daquele crush, né? Pode ser que essa leitura aqui fale diretamente com você. Vamos embaralhar para ver qual é a energia. Você que é libriano, libriana, já se conecte aqui. Peça que o tarot traga bons conselhos para você. E caso você queira uma leitura particular, é só acessar os links que eu tenho aí na minha biografia, na página inicial do canal. E a gente marca o melhor horário e o melhor dia da semana para fazer a sua leitura particular. Então, começo aqui com 10 cartas. Eu gosto dessa tiragem no formato de mandala. É o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu trabalho. 7, 8, 9, 10. O fundo do deck, vamos ver qual é a tônica. Carta da dor, 3 de espadas. O que será que o libriano precisa curar? Olha, Libra, eu vejo aqui, por estas cartas, que essa repetição não é a primeira vez que você quebra a cara desse jeito, tá? Mas essa repetição de padrões vem te trazer, vem te dar um alerta para que você se conheça. A rainha de copas é a rainha do autoconhecimento. É aquela que se conhece por meio das emoções, né? As águas profundas das emoções precisam trazer à tona tudo aquilo que você guarda. E existe muita interferência do seu passado aqui, tá? Muitas questões mal resolvidas na sua vida, Libra. A Rainha de Copas veio cruzada com o 8 de Espadas, que é a carta da interferência. Então, desta forma, né, o 8 de Espadas aqui no bloqueio ou desafio, mostra que você ainda não é dono ou dona da sua vida. Tá? Essa interferência, a gente tem aqui Júpiter no signo de Gêmeos. É uma interferência de comunicação. Tá? É como se participassem algumas pessoas da sua vida que são leve-trás ou que de alguma maneira acham que podem dar pitaco a todo momento, e isso só acontece por uma falta de limite sua, tá, Libra? Você ainda não sabe ocupar o seu lugar e fica caindo na conversa das pessoas, ou então se abrindo demais. Aqui aquele libriano boca aberta, né, que fala demais, expõe coisas que são íntimas e as pessoas usam isso contra você, tá? No seu mental, a carta da ruína, 10 de espadas. Então, as espadas aqui estão todas contra um coração oprimido. Essa ruína que sai no seu mental, Libra, é como se você tivesse tomando um conhecimento de pessoas, como se fosse assim uma trairagem, alguma coisa que cai no seu ouvido e que você realmente liga os pontos e percebe que tem algum relacionamento que chegou ao fim. É como se você quisesse nesse momento dar um ponto final neste relacionamento. Me vem muita energia de uma amizade.
tá? Não vejo um relacionamento amoroso nessa mesa, é mais uma questão de amizade, de parceria, ou mesmo uma sociedade, tá? Para alguns vai ser no campo amoroso, mas não é a energia mais forte nessa mesa. Vem também no seu inconsciente a Imperatriz. Então, são duas questões. O seu empoderamento, tá? Por essa carta da ruína, por essa interferência, você não consegue ocupar o seu lugar, não exerce bem o papel que você quer exercer na sua vida e fica à mercê das circunstâncias, das pessoas. Então, te falta esse empoderamento e existem muitas questões mal resolvidas com a grande figura feminina da sua vida, que pode ser uma mãe, uma avó, alguém que te criou. E perceba se esse problema que você teve com esse amigo ou esse familiar, pode ser até no caso sua mãe, né? Ou alguma figura feminina forte aí na sua vida. O quanto isso já vem do passado, é como se fosse um disco riscado, é sempre mais do mesmo, tá? Se foi com algum amigo ou amiga, esta pessoa, se você fizer um paralelo com a sua mãe ou com a figura feminina mais forte na sua vida, você verá muitas coisas em comum entre essas duas pessoas, tá? Ou a pessoa acha que é dona de você, ou invade seus espaços, com aquela cara assim de cuidado, porque eu gosto de você, porque eu me preocupo com você, e acaba te prendendo e não deixando que você viva a sua vida. Vem a carta aqui dos amantes, né, no histórico, mostrando esta parceria, que pode ser uma amizade. Não necessariamente a carta dos amantes vai falar sempre sobre casamentos, ou traições, amantes, realmente no sentido literal da palavra. Aqui são as escolhas, tá? Você geralmente tem uma dificuldade, Libra, em andar sozinho na vida. Você sempre busca companhias. É como se você pudesse já caminhar com as suas pernas, mas você gosta de ter alguém como um suporte, um apoio. Só que isso tem os dois lados da moeda, né? Porque, de alguma maneira, as estações se misturam aqui pela interferência e aquele caminho que é só seu, que é o que o Hierofante traz para você, portas que se abrem apenas para você, você fica se perdendo na história dos outros também, tá? Então, perceba que isso é uma via de mão dupla. Se você permite que as pessoas participem da sua vida de uma forma que até interfere no seu livre-arbítrio, nas suas escolhas, você de alguma maneira também abre a porta para que isso aconteça, né? Você também, de alguma maneira, não se vê capaz de andar sozinho. E o chamado aqui da espiritualidade, pelas mãos do Hierofante, você precisa se conhecer, tá? A lanterna aqui iluminando o rosto da mulher. De novo, a rainha de copas aqui, o tema principal. Você precisa mergulhar nas suas emoções. Por que você tem essa codependência, Libra? Por que você tem essa carência emocional e precisa sempre misturar as estações? Você acaba atraindo aquilo que você é. Então, se você é uma pessoa com dependência emocional, você acaba atraindo pessoas que vibram também nessa energia, né? Que também precisam de alguém, ou de uma plateia, ou de alguém para mandar. E aí que forma essa energia, esse match, né? Entre vocês dois. Essas duas pessoas aqui que aparecem na mesa. Surge você aqui na posição número 7 como o As de Ouros. O As de Ouros fala que o seu caminho de prosperidade, né, essa abertura, principalmente do lado material, das coisas concretas na sua vida, ela passa pelas suas mãos. Não tem como você terceirizar isso ou querer que outra pessoa gerencie esta parte da sua vida. Tá? O As de Ouros é um convite para que você realmente concretize aquilo que você sonha. Então, me parece que você, Libra, fica se perdendo nas histórias de outras pessoas. Você até tem uma ideia, um projeto, alguma coisa que você quer dar um próximo passo, mesmo um relacionamento, um casamento, mas você se mistura demais com as histórias das pessoas e deixa que as pessoas também se misturem e você já não sabe mais o que é seu, o que é do indivíduo, tá? Aqui é um convite para que você perceba
aquilo que é seu e trabalhe a sua individualidade. Eu vejo aqui ao seu redor uma princesa de ouros. Pode ser esta pessoa, né, que eu falei aqui na carta dos amantes, com a qual você está tendo um conflito. Por que eu digo um conflito? Porque já veio interferência, ruína e fechou com a trégua. Né? Então são cartas que falam que existe algum tipo de conflito ativo. E me parece, por esta carta número 8, aqui a posição número 8, que existe uma mulher aí ao seu redor com quem você, a princípio, é uma relação como se fosse de gato e rato, né? E isso atrapalha, inclusive, o seu lado financeiro, tá? Essa pessoa também, ela se prende a você, como se ela esperasse que você trouxesse algumas soluções para a vida dela. E ela não anda enquanto você não anda, só que você espera dela as atitudes. Então ficam os dois esperando, se misturando e não resolvendo nada. Tá? Então é uma grande energia aqui de procrastinação, principalmente nesse campo do trabalho, do dinheiro, de realizar as coisas na sua vida. O desejo é da abertura emocional. Essa energia do dinheiro aqui, ela está totalmente atrelada ao seu emocional, tá? O As de Copas fala sobre isso. E é o mesmo naipe aqui da Rainha de Copas, né? Então, enquanto você não conseguir gerenciar o seu emocional de uma forma saudável, a sua vida financeira vai ficar patinando, sem sair do lugar, tá? As duas aberturas aqui, tanto no emocional quanto no material e profissional, elas dependem dessa tomada de consciência, Libra. Não dá mais para você errar, tá? Errar é humano, mas persistir no erro é teimosia e burrice, tá? Faça alguma coisa diferente, encare as coisas de uma forma diferente, porque parece aqui, realmente já disse isso, mas é como se fosse um disco riscado, né? As coisas vão acontecendo repetidamente na sua vida, projetos sequenciais que não dão certo, que não saem do papel, ou que você começa, mas não tem a constância, tá? E aí acaba tendo um conflito, um atrito na parte pessoal, né? Como eu disse aqui, a princesa de ouros mostrando que existe uma parceria, né, com a carta dos amantes, alguém que está junto com você nessa empreitada, ou mesmo nesse relacionamento, mas misturam muito as estações. Fecha a mesa com a necessidade da trégua, né? O 4 de espadas fala sobre isso. Existe um conflito ativo que precisa de um fechamento. Não adianta, a interferência fala também de muito leve trás. Em vez de você ir lá e resolver com a pessoa, fica terceirizando os problemas, contando para fulano, para ciclano, para beltrano. E isso só piora a situação, tá? É como se fosse um telefone sem fio, que você fala alho, aí a outra pessoa vai falar que você disse bugalho, e vai só piorando esta situação. Então a trégua é uma conversa franca, tá? Para tratar das dores, porque os dois lados aqui estão bem machucados, tá? Essa carta da dor é a tônica da mesa. Então a gente está falando aqui de uma situação dolorosa, que pode envolver o financeiro, frustração, perda de dinheiro, que tem a ver com relacionamentos que não estão equilibrados, tem a ver com conflitos que você traz lá do passado com a mãe, com a figura materna, feminina, e isso você está só replicando com essa pessoa, né, atual, né, que está com você nesse conflito. Né? Digamos que começou bem e está terminando mal. E é necessário que você coloque os pingos nos is. Esta foi a mensagem para Libra e eu vou tirar aqui os conselhos do tarô para você, Libra. O que mais é importante para que você olhe na sua história? Quais são as orientações do tarô para o signo de Libra? Vieram duas aqui. Mais uma, 3. Então, fechando com os conselhos para Libra. Uma figura feminina forte. De novo, dinheiro, riqueza e trabalho. Ó,
Aqui me parece é mais direcionado realmente para as questões de trabalho. Alguns librianos que estão pensando em encerrar sociedade ou já estão em algum tipo de litígio, tá? Cuidado. A Rainha de Paus fala sobre você também querer as coisas do seu jeito. Às vezes ser uma pessoa irredutível, né? É como se você não aceitasse. Ao mesmo tempo que você reclama desses pitacos na sua vida, você não consegue andar sozinho, não gerencia sozinho, mas quer as coisas do seu jeito, tá? Então, cuidado com isso. Essa mãozinha aqui, né, da rainha, no leopardo, mostra que ela gira a cabeça dele para todo lugar. Então, aqui fala sobre também questões de manipulação, tá? Cuidado, Libra, para você não se fazer de vítima, né? Porque esse discurso, ele acaba sendo cansativo. É hora de você tomar as rédeas da sua vida, principalmente no campo financeiro. O 10 de ouros com a carta do trabalho. Muito do que aconteceu é responsabilidade sua. Então, puxe essa responsabilidade para você, para que você possa crescer, amadurecer e num próximo projeto você ter pernas para alcançar aquilo que você quer, tá? Para você não se perder como se perdeu neste primeiro projeto que você fez. É hora de ressignificar, pode ser que você queira mudar de ramo, pode ser que você ainda queira investir nesse ramo, porém agora em carreira solo, tá? Precisa realmente reestruturar e fazer uma mudança nesse sentido. Então, eu espero que o tarot tenha levado para quem precisa, para os librianos e para você que se identifica com Libra. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Um beijo, até o próximo vídeo, Libra.